João Teixeira Ramos, presidente. Geói Luiz Magalhães Tanajura, primeiro secretário. Antônio Maria Souza Ramos de Ramos, segundo secretário. Joaquim Rodrigues Chiquinho, Evandro Carlos Rodrigues Silva, João Almeida, José Olímpio Pereira Leão, Antônio José Rodrigues, Raul Marcelo Magalhães, Orlando Flores Silva e Joaquim Francisco da Silva. Estaria chamado, senhor Zé Luiz, para que o presidente possa dar essa sessão. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão com a leitura da ata ao primeiro secretário. Realizado no dia 16 de março de 2016. Aos 16 dias do mês de março de 2016, na Câmara Municipal é realizada a quarta sessão ordinária composta dos vereadores João Teixeira Ramos, presidente, George Luiz Magalhães Tanajura, primeiro secretário, Antônio Maria Souza Ramos Viana, segundo secretário, Joaquim Rodrigues Sobrinho, Evandro Carlos Rodrigues Silva, João de Almeida, José Olímpio Pereira Leão, Antônio José Rodrigues, Raul Marcelo Magalhães, Orlando Flores Silva e Joaquim da Silva. Às 9 horas, senhor presidente, declara a sessão sobre a proteção de Deus. Leitura da ata da terceira sessão ordinária, feita pelo secretário aprovado com notificações. Para compor a mesa, o senhor presidente convidou o secretário de saúde, José Arnaldo Salvador Santos, o ofício número 1 da presidência do SESC dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à pandemia de Caramirim, solicitando uma resposta contra o projeto de criação da lei municipal do ofício salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à pandemia. Ofício número 1, 2016, do presidente da Conselho Municipal do Meio Ambiente, enviando o plano de manejo e zoneamento do conjunto de água para Caramirim. Da palavra sobre o José Arnaldo Santos, secretário de saúde, fez uma explanação sobre os trabalhos de prevenção de saúde que estão sendo desenvolvidos no município. Falou sobre o problema de dengue, zika vírus, causado pelos mosquitos, áreas higiênicas, o trabalho de campo está sendo justificado com a participação do Jardim de Saúde, porque a verificação por si só não resolverá o problema. A situação somente será regularizada com a eliminação do solo combustível. Disse ainda que foram 15 dias de planejamento em toda a cidade. Orientou que tem que haver colaboração pela população no combate ao solo. O vereador João Carlos Oliveira sugeriu ao presidente que nomeasse uma comissão para tratar de harmonização da lei de pandemia de saúde. Junto à Conselho Municipal, o presidente João Teixeira Ramos formou uma comissão composta por vereadores George Tanajura, Orlando Flores Silva, José Olímpio Leão, para que, juntamente com o prefeito, resolva essa situação. O vereador registrado no aniversário da família de Maria José Castro de Abreu, Vanessa Vieira Sarai e Maria Dias, nada mais a demonstrar, senhor presidente, deu por encerrar a sessão às 12 horas, convocando a sessão ordinária para o dia 30 de março de 2016, para constar na Bíblia retirada que depois de achar que conforme vai dever ensinada para melhor 16 de março de 2016. Aprovação da vereador Antônio Maria, Joaquim Rodrigues, João Almeida, Zé Olímpio, José Rodrigues, Raimundo Marcelo, Orlando Flor, Joaquim Francisco, George Luiz. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Leitura, tem uma correspondência só aqui, um cartãozinho mandado aqui para casa para os senhores terem conhecimento. Do Morro do Fogo. Disse que Morro do Fogo era... Desde a instalação do Arraial do Morro do Fogo, no início do século XVIII, estruturado entre serra, o município de Hélio Cardoso passou por grandes transformações ao completar 54 anos de administração política no dia 7 de abril de 2016. Fazendo mais uma vez história com a inauguração da Câmara Municipal, localizada na rua Carlos Viana Cardoso. O ato inaugural será às 19 horas. Sentido honrados com seus presentes. Câmara Municipal de Cardoso, Erivelto Antônio da Silva, presidente. Yes. 7 de abril de 2016. Bom,
não temos mais nenhuma correspondência, nós temos aqui algumas matérias a ser deliberadas que estão ali escritas na tribuna. Eu quero convidar aqui o representante da Secretaria de Agricultura do município, Dr. Silvio, que se inscreveu nessa tribuna há 15 dias e na sessão passada não teve a oportunidade, mas nessa sessão vem fazer. Quero convidar também aqui o vice-prefeito Robson Martins, que também traz assunto de interesse dos agentes comunitários de saúde. Ele e o vice-prefeito vai fazer a explanação de um projeto elaborado dentro da medida do possível do executivo, e os agentes passarão a ter conhecimento dessa matéria hoje aqui na nossa casa. Nós vamos colocar por ordem, porque já vem escrito há um determinado tempo, o Dr. Silvio. Ele vai usar a tribuna para fazer uma explanação de uma matéria realmente importante também para o nosso município. A tribuna. Fique à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento toda a mesa em nome do presidente. Meu nome é Silvio Neto, sou engenheiro agrônomo. Estou hoje como diretor do licenciamento municipal ambiental. E a correspondência que eu recebi está ligada à Secretaria da Agricultura. Não, na realidade, não está, o meu departamento não está ligado à Secretaria da Agricultura em si. Ele é um braço do Executivo, de assessoramento do Executivo, do senhor prefeito. O motivo que nós estamos aqui é a respeito da área de proteção ambiental do Paraná. Nós estamos enfrentando uma pressão muito grande por parte das indústrias de mineração. E foi criado em 2011 uma lei que rege sobre as APAs do Paraná. Essas APAs, para que vocês tenham ideia, todo esse conjunto de serras que tem aqui, na realidade são 7, são 28 mil hectares, onde estão tudo que se pode falar de história de recurso natural. E o que acontece? As indústrias mineradoras, a maioria do Espírito Santo e de Minas Gerais, elas descobriram que aqui tem um grande veio de pedras ornamentais. Pedras ornamentais tipo quartzito para revestimento e construção. E eles estão pressionando o município para que dê anuência, ou seja, autorização para se explorar essa área. O que está ocorrendo é o seguinte: foi feito um estudo, daqui eu já forneci para a Câmara, sobre toda a potencialidade e tudo que existe dentro desse conjunto de águas. Então, são as águas do Morro Branco, Piquezeiro, Gameleira, Santana, e tem mais 3 que eu não me recordo o nome agora. Bom, dentro dessas áreas existe esse minério. Então essas empresas estão vindo aqui com poder econômico, inclusive político. Eu recebi carta até do vice-governador, pressionando o senhor prefeito para que liberasse a anuência para explorar essas áreas. O que ocorre é que esse pessoal vai chegar aqui tipo cupim. Eles vão simplesmente abrir os buracos e depois o que eles vão fazer? Simplesmente vão embora. É o exemplo que nós temos, Buquira. Certo? Então eles vêm com promessa de empregos, que vai empregar ainda mais uma cidade como a nossa, que depende de duas coisas, ou da prefeitura ou dos aposentados. Então eles vêm com falsas promessas. Inclusive eu fui convidado pelo senhor promotor de justiça, Dr. Jailson Trindade, que é o promotor regional de meio ambiente. Na terça-feira eles querem fazer uma pressão em cima do Ministério Público, para que o Ministério Público intervenha junto à Prefeitura para liberar. Isso aqui vai virar uma serra pelada, se nós deixarmos. A única coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos é o meio ambiente, é a área de preservação.
Nós temos mais de milhões e milhões de anos de história dentro dessas águas. Com a Pedra de Santana, por exemplo, as pinturas feitas há 4.000 anos atrás, que está à disposição de todos aqui. Vocês dão um estudo detalhado de todas as áreas. Tem as nascentes dos rios. Então, é uma coisa que está ocorrendo. Eles estão pressionando e vão continuar pressionando, porque eles têm muito dinheiro, né? Agora, o que nós devemos seguir, de certa forma, não é que eu sou, o próprio Dr. Júlio é contra as minerações, mas acontece, tem que ter critério. O que eles querem é simplesmente entrar em áreas de preservação ambiental. Então, a prefeitura não vê por bem que isso aconteça. Então foi feito esse estudo está dentro do Instituto do Meio Ambiente, no Ministério Público, no Departamento Nacional de Produção Mineral. Todos são sabedores disso aqui. Todos são sabedores. E o que ocorre é que na terça-feira tem uma reunião, um cartel de mineradores que está vindo do Espírito Santo para falar com o Dr. Jailson, para pressionar o Ministério Público para liberar. Só que acontece o seguinte: o município é soberano. O município é soberano. O município, quem deve decidir o que deve se instalar dentro do município são os seus munícipes. Então não tem que ninguém vir de fora pressionar o município para se colocar uma indústria A, B ou C. Existe certo aqui algumas mineradoras, mas estão fora da área de proteção. Então o que nós temos, se nós deixarmos acontecer isso aqui, por exemplo, está lá Mariana, nas devidas proporções, mas quando se começa a minerar, não se tem, vai se assorear rio, vai se assorear, quando eu falo assorear, seria o quê? Soterrar, jogar resíduos dentro do rio, né? O que acontece hoje com o Rio Paramirim? O Rio Paramirim está largo, está raso, está morto. Então, se nós como cidadãos não tomarmos as nossas providências, eu particularmente, eu como cidadão, não estou falando em nome da prefeitura, e sim com o Silvio Neto, eu estou entrando com ação na justiça contra 2 mineradoras que tem aqui. Estou botando meu pescoço a prêmio. Mas não nasci aqui, mas minha família é daqui. Então é dever do cidadão preservar, né, tudo que cresce. É dever do cidadão preservar o que está aí. Nós já depredamos demais. Então o nosso departamento, ele tem uma mão pesada, né? Apesar que eu sou pequenininho, mas eu tenho uma mão pesada, no sentido de segurar essas mineradoras. Estando fora da área de preservação ambiental, nós não somos contra o progresso. Nós não somos. O exemplo, vou dar outro exemplo: as cerâmicas. O que está acontecendo com as cerâmicas? As cerâmicas, por falta de material, tem muitas cerâmicas que estão fechando. 4 cerâmicas já fecharam as portas aqui. Isso são pais de família que estão na rua. Essas mineradoras, elas vão vir para cá, elas dão emprego durante 10, 15 anos. Acabam com o meio ambiente, depois bota a matula nas costas e, como eu digo, vaza na braquiária. Então, gente, é dever nós como cidadãos, né, nós preservarmos o nosso meio. Porque o meio ambiente não quer dizer você cuidar só do tamanduá, do passarinho. O meio ambiente é aquele onde o homem está inserido, ou seja, onde ele vive. É obrigação nossa, como paramenienses, né, natos ou não, de conservarmos essa área. O povo da Barra, lá de Hélio Cardoso, doutora Luciana Cury deu exemplo. Eles tentaram até no meio da estrada para impedir a mineração. Agora, não somos contra o progresso. Agora, o progresso, ele tem que ser para com o meio ambiente de conservação. Eu estou à disposição para qualquer pergunta e qualquer outro esclarecimento. Obrigado.
Senhores vereadores, se alguém tiver alguma pergunta, estiver satisfeito, porque também o relatório dele já se encontra aqui na casa, que ele gentilmente teve o cuidado de mandar para essa casa e está aqui na secretaria todo o estudo levantado por ele. E realmente temos aqui na casa para que possamos ter conhecimento da gravidade dessa situação. Sabemos a forma como as mineradoras chegam e, de repente, como todos nós vemos, nos casos de muitos garimpos que foram fechados, muitas mineradoras, o que deixaram para trás, e realmente é preocupante a situação. Então, algum dos vereadores que tiver alguma pergunta, está aí à disposição. Eu estou muito satisfeito, não preciso nem usar o microfone. Eu feito é de arte. E muito feliz, companheiro, que ver com Vossa Excelência disso e a providência que Vossa Excelência está tomando com amor a nossa terra e a sua terra, que a sua família faz parte da sua vida, como a nossa família também, a minha, faz parte da minha vida. Porque para começar pelo Morro do Fogo, que aqui nesta casa eu fiz uma moção de repúdio para debate da perto do povo de Água Quente, que nós usamos aqui no livro de nossa água, do mercúrio do Morro do Fogo, que daqui 50 anos, todo mundo novo que para mim é canceroso. Como minha esposa está lá em São Paulo, que tirou o seio, que teve debaixo do braço, outro tudo canto, como hoje ela está na terceira terapia, como está dizendo o presidente, nesse sofrimento que nós estamos passando. Mas Deus manda o anjo, como está mandando esses anjos, um desses anjos, que nós estamos engajados na luta. E sexta-feira o promotor se ele na hora que é parente, é gerente, eu quero dizer, ele vai ouvir desse deputado municipalista que aqui está, nem só eu, como meu colega, que nós foi eleito pela soberania livre e oprimida de um povo unido para que nos outros oito mandatos para que nós defenda esse município. E aqui, companheiro, aqui em 1988 nós fizemos uma levanta que era a regra dos municípios. Ela não foi consultada em federal. Por que a federal e ele pode chegar e invadir nós? Então, fazer uma conta que a metralhadora com uma música do carnaval para funcionar a favor do nosso terreno para o Mirim. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem também, queria, em primeiro lugar, cumprimentar aí Vossa Excelência, colegas vereadores, funcionários da casa, demais pessoas que fazem presente, aí os agentes comunitários, e também aí, queria aqui, em nome de Silva, aí realmente, parabenizá-lo por estar cumprindo com sua obrigação de homem público, quando trouxe na casa aqui, já há alguns dias, esse plano aí do meio ambiente, e uma satisfação muito grande, porque eu fui um dos vereadores que entrei com requerimento na época, solicitando o senhor prefeito, inclusive dando para o mesmo executivo uma minuta para criar a APA do município de Paramirim, que ativa aí entre Caraíbas até o Morro Branco. Porque a gente viu naquela oportunidade que muitos mineradores estão vindo aqui, como o Chico explicou muito bem. Às vezes vem fazendo promessa, e todos nós sabemos que a sobrevivência do ser humano depende do emprego, mas tem que ter sustentável, porque só trazer o emprego e depois destruir o meio ambiente vai ser mais problema para os futuros dos nossos filhos, dos nossos netos, assim por diante. Então a gente tem que ter pé no chão para fazer a coisa dentro da lógica, dentro da legalidade. Então essa APA que foi criada, você tem um exemplo, foi construída para realizar um bom, mas vocês veem que a Queiroz Galvão deixou aquela instituição ao lado, que é uma das proteções, e quem vê tem uma cratera na serra, com a serra que foi tirada, e até hoje aquilo não recompôs. Teve uma comissão aqui na época, inclusive vários vereadores, não sei, o vereador quando participou, e mais vereadores, onde nós fomos em Caraíbas, onde estava sendo explorado lá por uma mineradora, e teve queixa da população, e estava fazendo de uma maneira errada. E nós fomos lá, verificamos o centro para casa, e aí foi impedido o andamento, porque estava destruindo o meio ambiente. E quando Vossa Excelência traz para casa, já minucioso em cima do projeto de lei, mapeado e mostrando os pontos, porque nós temos aí muitos, como ele mesmo explicou, tem aí catalogado os pontos turísticos
nós temos Catuaba, nós temos a Pedra da Santana, nós temos as figuras aí que nós estamos muito bem, as pinturas do Cresce, tem no Morro Branco, tem em Gamileira, e várias regiões. Então está aí dentro desse plano que o Silvio, que tem competência, e trouxe para essa casa. Então eu fico aqui com tranquilidade, e essa casa também, porque com certeza, quando nós, naquela oportunidade, enviei ao prefeito para mandar um projeto, porque isso aí é prerrogativa do executivo, o prefeito estudou com a assessoria e fizemos um projeto bastante proveitoso, e esse projeto foi aprovado, graças a Deus, é lei. Paramirim tem hoje um conjunto de águas do município de Paramirim. E queria aproveitar quando o vereador Joaquim Francisco fez uma lembrança, eu entrei com o requerimento aqui na casa, foi aprovado pelos vereadores, ao secretário do Meio Ambiente, para que verificasse a qualidade de água que nós todos estávamos bebendo. Naquela oportunidade, o secretário foi à Embasa, que é o órgão também responsável pela coleta de água, mas até o momento nós não temos uma resposta definitiva, porque segundo informações, o Morro do Fogo está tendo carimbo do ouro e o mercúrio está caindo lá dentro. Quem sabe essas doenças estão vindo aí, o câncer e várias outras doenças, não é consequência disso. Então essa casa preocupou com isso também, e eu gostaria de aproveitar a Vossa Excelência, Silvio, que tem conhecimento, para verificar isso minuciosamente na sua área, para poder fazer investigação, para colher realmente a água que nós colhemos de uma maneira bem minuciosa, ver realmente se a água que nós estamos bebendo, se não tem aí o mercúrio. Então tem que fazer isso aí é uma coisa que tem que preocupar. E o meio ambiente, com certeza, vai ser bem preservado no cartão. Encerrando minhas palavras, quero agradecer a oportunidade, mas eu não poderia deixar aqui hoje de usar o nome para fazer isso. Bem, algum vereador tem alguma pergunta que seja bem resumida? Temos bastante matéria hoje para frente. Senhor. Só completar um resumo dele ali, a respeito de Caraíbas, quando ele citou lá que a fazenda é ali do tio dele, ali do nosso vice-prefeito, o senhor Luiz Martins. Na época, a gente foi lá barrar. Aí, porque isso são radiativos, nós estávamos com os poços artesianos, e a água começou a criar casco até nas chaleiras. As mulheres começaram a falar aqui. E a água começou a fazer, trazer até dor de barriga, desinteria nas pessoas naquela época. Depois que terminou isso aí, que entrou água lá embaixo, aí a coisa mudou, mas ela estava praticamente parada. Eu acho que isso não é o importante que ele acabou de relatar aqui, que essas empresas são igual cigano, eu já disse isso. Durante tiver bode, cigano tá. Durante tiver lenha e matéria-prima, cerâmica tá. E aí nós ficamos onde ficou Boquira, com a cuia na mão pedindo esmola. Muito obrigado. Vereador João Almeida. Secretário, sua presença hoje nos honra nessa casa, gostaria de fazer uma pergunta. Com relações às empresas que já estão atuando dentro do município, como Pedra Branca, Saco dos Boi e Santa Teresa, como fica a situação dessas empresas que já está instalada, explorando as minerações? Prezado vereador, E a Rocha Bahia? a questão das empresas instaladas, porque, como eu disse, existe uma área de abrangência da APA. Essas APAs, elas têm um perímetro, né? E essas empresas estão fora da APA. Então, o que eu disse, quem está fora da APA, porque o que o vereador Jorge usou, sustentabilidade. Você tem que usar, você não pode ser nem tanto céu, nem tanto terra. Você não pode impedir o progresso. Então, você tem que ser parcimonioso. Essas empresas que estão aí têm aprovação do Instituto de Meio Ambiente do Estado da Bahia. Elas estão fora da área de água. O que nos preocupa são as empresas que estão dentro do perímetro da APA. Até um fiscal do INEMA falou assim para mim, eu não sei, não entendi Paramirim. Porque Paramirim fechou 28 mil hectares de APA. Está estrangulando a cidade. Mas acontece, se você não tomar esse tipo de providência, aqui vai virar Serra Pelada. Tem uma empresa que ela, porque, só para esclarecimento dos senhores, ninguém é dono da terra. Quem é dono da terra é a União, principalmente subsolo.
Esse espelho de serra que está aqui na frente, todo ele é requerido no Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, eu, como cidadão, posso requerer um pedaço de serra para explorar, independente se o dono seja povo de Vitória da Cruz, de Beatriz ou de qualquer que seja. A serra é da União. Então, o que acontece? Se você pegar esse mapa, Paramirim está que nem uma coxa de retalho, está todinha retalhada, e não é ninguém de Paramirim não, é do Espírito Santo, é de São Paulo, é de Minas Gerais. Aí você pega, compra esse requerimento e vai pedir para o dono da terra só ter a linha de acesso. O que o dono da terra vai receber? Chama royalties, como o petróleo. Se você descobrir petróleo no seu quintal, você não pode explorar, quem tem que explorar é o governo. Então ele vai receber uma parte só. Essa serra está todinha loteada. E a maior, veja bem, a maior empresa de comercialização de granito do Brasil, uma das maiores do mundo, comprou tudo aqui. E está dentro da APA. Só que ele vai ter que bater na gente. Eles vão lá no INEMA, pede a licença, o INEMA dá a licença com uma condicionante. Essa condicionante diz o seguinte: essa licença só vale com autorização do município, do Estado ou da União. Como o município é soberano, então do município. Essas áreas de exploração, vereador João, essas estão legalizadas, né? Estão legalizadas. E existe, no final da exploração, que chama plano de fechamento de mina, eles têm a obrigação de restituir ou de reconstituir, mas nunca vai chegar. Como é que você abre uma serra que nem um queijo e depois vai colocar, plantar em cima de pedra o quê? Não tem como. A respeito do Morro do Fogo, eu já fiz particularmente a denúncia para o senhor promotor, Dr. Jair Trindade. Ele não estava sabendo da situação. Já falei com o INEMA também. O INEMA ia fazer um sobrevoo, porque a situação é esquisita. Eu até fiz essa pergunta. Olha, esses dias em Pontes de Lacerda, lá no Mato Grosso, tiraram 2.000 e tantas pessoas com garimpo clandestino lá. O que acontece? Porque aqui nós estamos no centro da Bahia, não se vê isso. A contaminação do mercúrio, né? Os agentes de saúde estão aqui. É um metal pesado. Ele não é eliminado, ele se acumula nas vísceras. Então, fatalmente, isso vai dar posteriormente câncer. E o que está acontecendo? A extração de ouro, do modo que se faz lá no Morro do Fogo, é com mercúrio, para separar o mercúrio, o ouro da areia. Então se usa mercúrio. Tanto o garimpeiro inala o gás de mercúrio, que é pernicioso, quanto esse mercúrio vai para dentro do rio. E aí esses peixes absorvem, nós mesmos estamos consumindo. Então é pertinente não só a questão, o município nesse ponto, ele pode botar o dedo, mas nós temos que chamar o Ministério Público, porque o Ministério Público é quem policia tudo. O Ministério Público está ciente já disso, e nós temos que convocar. O doutor Jailson estará aqui entre o dia 11 e 14. Entre dia 11 e 14 vai ter um curso de saneamento básico. O doutor Jailson Trindade vai estar aqui, e seria pertinente se colocar essa situação para ele. Aqui na casa da mãe. Para ele, entendeu? Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Secretário respondeu. Agora, diante das suas falas, me surgiu uma outra necessidade de fazer mais uma pergunta. Você que tem essa comigo, é o seguinte: essas empresas, elas estavam instaladas também na divisa de Tanque Novo, pé do morro. Na época, eu não sei se ainda continua nesse patamar. Na época, como ele estava instalado na divisa, mas explorando esses minérios já no município de Paramirim, eles conseguiram o licenciamento por Tanque Novo. Como tinha outras empresas atuando em outras áreas, o que eles faziam? Eles pegavam o minério aqui, faziam uma rota e licenciavam essas pedras em Tanque Novo. Paramirim não recebia nada. Então, a minha pergunta é o seguinte: isso já foi regularizado ou Paramirim ainda continua nesse prejuízo de estar explorando os minérios em Paramirim e a renda ficando para outro município? Vereador, eu quero fazer uma correção. Tanque Novo não licencia. A pedreira estava funcionando irregularmente, inclusive está fechada.
né? Ela está fechada. Eles nem Tanque Novo, nem Paramirim, nem taco, nem tipo, nem teco, nenhum dos dois. Então, essa pedreira é uma pedreira de quartzito azul, né? Ela não está licenciada nem por Paramirim, nem por Tanque Novo e nem pelo INEMA. Ela está funcionando de forma irregular, ela está fechada por enquanto. E eu tenho contato com o secretário do Tanque Novo e só para a questão da arrecadação, o que acontece? Quando uma empresa ela é licenciada, ela tem que ir na prefeitura pedir o alvará de funcionamento. Nesse alvará de funcionamento, aí ela se regulariza para emitir a nota fiscal do Estado. Aí que existe a arrecadação do município. Mas eles estavam funcionando como tinha uma aqui em Canabravinha também, porque infelizmente a área é extremamente grande, né? Nós temos nossa polícia ambiental estadual, ninguém vê, né? Então o INEMA ele só vai à base de denúncia. Já tiraram mais de 10 ou 15 blocos aí em Caraíbas na calada da noite, como contrabando. Tanque Novo foi feito a mesma coisa, não existe, lá não tinha licenciamento nem do lado nem do outro. Bom, então vamos aqui agradecer o chefe do departamento, doutor Silvio, pela explanação que fez aqui nessa casa, nos deu bastante conhecimento da situação, como anda a vontade de exploração dos recursos minerais do nosso município. Essa casa também tem tomado as medidas para a preservação das nossas áreas, nas questões ambientais, e nós vamos continuar assim. Vamos ficar aí à disposição, doutor, qualquer situação que dependa da nossa deliberação, essa casa vai estar unida para que possamos proteger realmente o nosso município. Nós estamos agradecidos com a vossa presença. Se puder ficar, o vice-prefeito vai fazer também uma explanação. Se tiver algo tempo, o senhor pode fazer suas considerações finais. Então, tudo bom. Muito obrigado pela visita. Vereador, o vice-prefeito vai fazer aqui a explanação também de um projeto de interesse nos agentes de saúde. É uma matéria que foi solicitada nessa casa aqui. Nós temos aqui um projeto de 2007, a gente veio reivindicar esse projeto, foi ativado, agora reformulado. Eu acho que vamos ver se realmente atende às expectativas que os agentes vêm buscar nesse dia de hoje aqui nessa casa. Senhor presidente, nessa casa, novos vereadores, agentes comunitários, saúde, agente de endemias, assessor jurídico, os agentes do sindicato, os agentes comunitários, demais presença. Na quarta-feira, o prefeito, estava em casa, eu encontrei com ele, e ele me pediu que intermediasse também nessa questão, que já vinha com a comissão dessa casa, com a comissão dos agentes, debatendo sobre esse assunto. Ele me pediu que intercedesse junto com essa comissão, com a comissão dos agentes, e que a gente chegasse num ponto comum, que a gente chegasse em alguma coisa proveitosa para a categoria e que desse continuidade a esse trabalho, a essa negociação. E nos pediu que nos passou as diretrizes para ser tomada, e aqui estamos para até debater com os agentes, com a Câmara. Ontem tivemos 2 reuniões com os agentes, hoje tivemos mais uma reunião aqui nessa casa com a comissão, com a parte da comissão e também com o assessor jurídico dos agentes comunitários do sindicato. E eu acho que é assim que se constrói, assim que dá sequência a qualquer negociação. Os canais eles sempre devem estar abertos para a negociação, para que a gente chegue no ponto que agrade a todos, que dê condição a todos, tanto o executivo como os funcionários também, que chegue num ponto o que pode e o que não pode. E nesse entendimento, nós hoje trouxemos o que o município pode oferecer nesse momento. Para muitos pode ser pouco, mas os agentes sabem, e nós todos sabemos que é uma garantia
Porque até hoje todos os prefeitos que entraram no município pagaram o piso aos agentes. Não tem a lei municipal, mas pagaram. Mas amanhã ou depois pode vir alguém que não pague, como tem vários municípios que não tem a lei, não pague. E hoje o município de Paramirim está garantindo esse pagamento através, instituindo uma lei que institui o piso salarial municipal. Então o município está adequando ao governo federal que tem um piso, e hoje o agente comunitário passa a ter o seu piso salarial. Não é ainda o que os agentes desejam, não é ainda, mas a negociação, como ficou bem claro, não se encerra por aqui. O prefeito mandou, pediu que passasse para os vereadores e para os agentes comunitários que, a partir de hoje, se instituísse a comissão dos agentes com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura, para que se negocie, que se inicie o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde para Paramirim e também dos agentes de endemias, que parece que agora ficou uma coisa só. Os dois se uniram, a categoria é a mesma, os direitos são iguais. Alguns, né? Talvez tenha algum que não. Então, que hoje saia daqui essa comissão dos agentes comunitários, procure o executivo para que possa, a partir de agora, seja traçado esse plano de cargos e salários dos agentes comunitários. Então fica aqui garantido que o executivo vai fazer o plano de cargos e salário. Hoje o prefeito manda aqui um projeto de lei para essa casa, para instituir o plano, o piso salarial, que é o projeto de lei número 2 de 2016, de 30 de março de 2016. Estabelece o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias no município de Paramirim, na forma da Lei Federal número 11.350/2006, com a Lei Federal 12.994/2014 e da outras providências. Essa lei, ela pode ser, vou ler aqui, mas ela vai ficar na casa, não tem essa urgência, como a gente no começo pensava, que como se fosse um plano de cargo e salário, que fosse dar alguma vantagem ao financeira, aos agentes, teria que ser votada hoje, porque senão cairia no prazo de 6 meses eleitoral e não poderia. Mas essa lei, chegamos no consenso também que ela pode ficar aqui por mais uma semana ou 2 semanas, para que ela possa até sofrer emendas, se caso os vereadores entenderem. A gente está trazendo um projeto, instituindo, mas que ela possa haver emenda, que ela seja até mais estudada, se os agentes também quiserem participar, a gente está aberto. Então o prefeito municipal do Estado da Bahia faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estabelecido o piso salarial profissional dos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias no município de Paramirim, no valor de R$ 1.014, assim definido pelo artigo 9º da Lei Federal 11.350/06. Parágrafo 1º. O valor do piso salarial tratado no caput correspondente a uma jornada trabalhada de 40 horas semanais, na forma determinada na Lei número 12.994/2014, que é uma lei federal instituindo as 40 horas semanais, que o município também vem na sua lei. Parágrafo 2º. A União deverá complementar com assistência financeira de 95% do valor do piso salarial acima tratado, na forma e no limite do dispositivo da Lei Federal número 12.994/2014 e em seu regulamento. Artigo 2º. Para a implantação da presente lei e sua adequação à Lei de Diretriz Orçamentária e Lei Orçamentária Anual, esta relativa ao ano 2016, fica o Poder Executivo autorizado a promover as transposições, transferências e remanejamentos de recursos, conforme o dispositivo da Constituição Federal, artigo 167, incisos 5 e 6. Essa é a questão de contabilidade, que a Prefeitura pode remanejar dentro da saúde, recursos de uma conta para outra, não é a questão é a questão contábil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito de Paramirim, Bahia, em 30 de março de 2016. Rui Bernardo de Oliveira Tentur, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 2 de 2016. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Paramirim, e João Teixeira Ramos. Senhor Presidente,
Por intermédio do presente, estou encaminhando a Vossa Excelência o anexo projeto de lei número 2/2016, que estabelece o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município de Paramirim, na forma da Lei Federal número 11.350/2006, com a Lei Federal 12.994/2014. Consoante se refere do seu conteúdo, haverá Vossa Excelência de convir que se trata de matéria de interesse público, a merecer a apreciação e aprovação por parte dessa Casa Legislativa tão dignamente representada. Com efeito, o projeto de causa retrata a necessidade de regulamentar o piso das categorias acima identificadas, adaptando a legislação municipal a dispositivo de ordem nacional. Na certeza de que se trata de projeto de lei que tem como aspecto o interesse público, espero que Vossa Excelência e os dignos pares hajam por bem aprovados integralmente. Cordialmente, subscrevo Júlio Bernardo Brito Pereira Bittencourt, prefeito municipal. Então, vou passar aqui para o presidente a lei que estabelece, o projeto de lei que estabelece o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia. Eu acho que todo projeto do município viesse para essa casa e debater aqui com a categoria, com o cidadão, realmente seria uma coisa bem melhor. Eu acho que devemos prosseguir dessa forma, negociando, trazendo para essa casa, que assim todos ficam entendendo o que está se passando de uma forma transparente e democrática. Fica aqui também à disposição dos vereadores que queiram fazer alguma emenda na lei que possa ser feita. Se quiser debater aqui também, perguntar alguma coisa, que se faça. Eu gostaria de agradecer a presença de Vossa Excelência como vice-prefeito, agradecer a presença de todos os agentes comunitários, agradecer ao executivo também, a cabeça do prefeito, Dr. Júlio, e na última sessão que tivemos nesta casa, onde contamos com a presença do secretário de saúde, e foi oportuno naquela data, porque a casa solicitou do secretário, ele disse naquela oportunidade que já pagava o piso aos agentes, e nós solicitamos que realmente fosse garantido lei, justamente como Vossa Excelência explicou aí na apresentação do projeto. A única coisa que é um pedido aí da categoria é que a gente possa emendar uma coisa que eu acredito que não vai trazer prejuízos ao erário público, muito mais uma questão de garantia, de esclarecimento, que é justamente a questão de instituir esse plano de carreira, né, como o projeto aí não fala, mas a gente pode fazer uma emenda aí para que os estudos prossigam para a implantação do plano de carreira do município. Estou passando isso para Vossa Excelência. Se Vossa Excelência tiver algum comentário, se acha que não deve, como é que deve proceder, essa é a minha colocação em relação a isso. Muito obrigado. Em relação, desculpa, a interferência, mas também já é a ideia dessa casa em nomear uma nova comissão, até porque o vice-prefeito, no início da sua explanação, já disse que os agentes hoje deverão ter uma comissão e essa casa vai fazer outra comissão para realmente discutir essa condição. O executivo está trazendo o projeto para casa. O executivo ele está deixando bem, como eu disse, a casa à vontade para fazer a emenda que se necessária. Se achar que deve fazer uma emenda no projeto, a Câmara é soberana, a Câmara pode fazer a emenda, não tem nenhum problema. A questão da emenda seria na questão de que se iniciaria a negociação para o plano de cargo e salário. Essa foi uma das primeiras falas minhas, que eu até peço para constar em ata, que a ata eu acho que assinada pelos vereadores, e se eu puder assinar na ata também, está aqui, eu assinaria, instituindo que a comissão dos agentes comunitários se crie. Isso aí, presidente, essa questão, eu gostaria até que a Câmara entendesse que não é o momento da Câmara, é o momento deles com o Executivo, de a sua criação do plano de cargo e salário. O momento da Câmara é o momento de ouvir, de fiscalizar, de revisar, é o momento deles com o Executivo de negociar seu plano de cargo e salário. O momento da casa será o momento de apreciar, se houver alguma coisa que a Câmara achar que deve emendar, que deve fazer, que não está de acordo, a Câmara revise, fiscalize e tal. Mas esse momento do
da criação do plano de carga e salário, eu acho que a Câmara não é o momento da Câmara. O momento da Câmara vai ser o segundo momento, é onde será feito o plano, é o momento de negociação deles. Agora, no momento de aprovação, que a Câmara achar que entender que não está de acordo, que não está contemplando, que não está, o município não está, que faça uma revisão. Agora a Câmara, lógico, nas reuniões, a Câmara é a fiscalizadora, pode participar, pode ver o que está se acontecendo para chegar aqui e ter subsídio para votar. Mas o momento de negociação é o momento deles, do sindicato, com a categoria. Cabe à Câmara depois vir a votar, vir a apreciar o projeto que vier de lá até negociado e votar, analisar se precisar emendar. Agora, lógico, o vereador pode participar, se entender o que está se acontecendo, mas eu acho que não é a função do vereador participar, negociar essa questão. É a questão mais do sindicato com o executivo. Agora, com relação a esse projeto, a Câmara tem as comissões que vai analisar justiça, de orçamento e tal, e ele vai dar, se achar que está de acordo ou não, fazer as emendas necessárias, se precisar. Mas a questão do plano de carga e salário já é uma questão garantida, é uma questão que os agentes conquistaram, até que o prefeito mandou que eu dissesse aqui, que se criasse essa comissão para negociar diretamente com o executivo o plano de carga e salário a partir de hoje. Fica aí os agentes já para se criar essa comissão de trabalhar. Agora, a Câmara é soberana, a Câmara, se ela quiser criar qualquer emenda aqui, fica à vontade. Bom, mais alguma pergunta? Basicamente, para tranquilizar, Questão de ordem. era isso. Então, o que a gente acordou aqui durante a sessão anterior é basicamente esse projeto que está chegando. A Câmara hoje abraça aqui e encaminha para as comissões competentes. Se houvesse a necessidade de votar ele hoje, a gente já votaria, mas não é necessário, porque ele também é só na questão de regulamentação, não é? Então ele vai ficar de hoje a 8. Devemos na sessão, já com conhecimento, ou no caso de alguma emenda, se necessitar de alguma alteração, a gente já tem condição de votar com mais segurança nesse projeto. Agora, a outra parte da negociação, ficou bem claro que os agentes comunitários devem fazer a sua comissão e sentar diretamente com o executivo, fazer lá as suas negociações, e quando enviado para casa, a casa vai também olhar, vai corrigir, vai ver se está tudo de acordo. Quem está reclamando, solicitando alguma intervenção, a gente também vai ver a nossa maneira de atuar dentro do que determina a lei e o regimento interno dessa casa. Tá certo? Então, o vereador Reus fazer uma pergunta, seja breve. Vamos. Senhor presidente, é porque eu faço parte da comissão que a Câmara determinou na quarta-feira passada, que nós, como vice-prefeito, já deu as explicações, nós conversamos com a agente de saúde, principalmente com a representante aí, que é a presidente Ana, e também os demais que participaram. Então, nós não somos juristas, nós não temos conhecimento, como a própria Ana já disse. Nós estamos aqui para fazer, com certeza, o melhor para a categoria. Disse que antes, repito novamente, eu estou aqui vereador. Posso amanhã ser, posso não ser. E vocês continuarão sendo agentes comunitários de saúde. Então aqui, o debate, como o vice-prefeito explicou muito bem, é importante. O vereador Joaquim Francisco disse aqui, da Lei Orgânica Municipal 88. 88 foi a lei nacional, a lei maior que a mãe, que é a Constituição Federal. Em 88 foi promulgada. Em 90, eu era secretário de Educação na época, participei da Lei Orgânica Municipal e fez uma comissão. Essa comissão estudou, debateu por mais de 30 dias ou 60 dias, ou muito mais. O presidente na época era Antônio Giovano, que é o secretário hoje de Cultura, e nós debatemos com a sociedade civil organizada. Participou a Igreja Católica, participou as igrejas protestantes, participou todos os órgãos, toda a sociedade de Paramirim participou. Nós fizemos reuniões públicas várias vezes e discutimos naquela oportunidade, aprovando. Hoje Paramirim tem uma lei orgânica, como quase todos os municípios têm. A lei orgânica é baseada na lei federal, da Constituição. Então nós não podemos ultrapassar a Constituição Federal, como o vice-presidente explicou muito bem aqui hoje. Mas
eu acho que a preocupação maior dos agentes era a regulamentação dessa lei para ter a garantia do município, porque como o prefeito já vem pagando o salário integral do piso, então nós precisávamos de uma lei municipal para dar essa segurança maior. E está vindo aqui na casa hoje. Nós estávamos prontos, como eu disse. Se fosse para votar hoje, nós estávamos prontos aqui para os pareceres ia dar aqui agora, se fosse possível. Mas como disse que tem um prazo aí, é tranquilo que esse prazo, eu não sou jurista. Agora eu acho que a classe tem interesse, os demais vereadores também, e poder entrar com a emenda no sentido de aprimorar mais, nós estamos prontos. Mas eu estou já preparado aqui hoje para votar nessa lei aqui hoje, porque já foi discutido com a comissão, mas graças a Deus tem aí que pode ser aprovado depois, porque tem um negócio da questão eleitoral esse ano, para aumentar essa, entendeu? Essa aí eu acho que não tem problema nenhum, como não pode ser aprovada daqui 15 dias, 8 dias, nós estamos prontos com certeza. Eu garanto que os demais vereadores estão também conscientes e aprovarão por unanimidade da maneira que for melhor, tanto os agentes como o município. Muito obrigado pela oportunidade. Presidente, tudo que a gente fez aqui hoje foi acordado com o sindicato, com a assessoria jurídica do sindicato. Mas eu acho que se alguém do sindicato aqui até quiser usar a palavra democraticamente, acho que é uma questão democrática, vai falar desse projeto e tal, do que foi acordado. Eu acho que se quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Aqui não estou sendo presidente da casa, mas que peça a permissão do presidente. Se alguém dos agentes, se o assessor jurídico quiser falar do que foi acordado aqui, do que foi falado, se quiser alguma pergunta, fique à vontade. Mas se também estiver satisfeito, mas fique democraticamente aberto para fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa. Pode vir aqui na tribuna e... Bom dia a todos, a todas. Queria saudar o presidente dessa casa, dizer que é uma honra para mim, como advogado, como assessor jurídico do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias da Serra Geral, participar desse momento importante onde uma matéria como essa está sendo trazida pelo Executivo após já um processo longo de discussão, de debate envolvendo os interessados e também os membros dessa casa e a secretaria relacionada com a matéria. Gostaria de cumprimentar também aos servidores dessa casa, aos demais servidores públicos do município que se fazem presentes e, de maneira especial, aos agentes comunitários de saúde, aos agentes comunitários, aos agentes de combate à endemia e a representante do sindicato, senhora Eronice, que representa a diretoria do sindicato da Serra Geral e que vem acompanhando esse debate, essa discussão em vários municípios da região. Eu, particularmente, me sinto honrado porque sou filho de uma cidade vizinha que faz fronteira com Paramirim e tive assim a grata satisfação de conviver com vários filhos dessa terra, tanto lá em Caxité, que é a minha cidade natal, como em Salvador, em vários momentos importantes, dentro do movimento estudantil, na Universidade Federal da Bahia, conheci Giovanni, conheci o Dr. Gilmar, conheci o Dr. Olivaldo Andrade, que hoje é membro do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador, encerrou agora seu mandato de presidente do Tribunal Regional Eleitoral. O Dr. Jair Trindade foi citado aqui várias vezes, promotor em Caxité durante muito tempo, então para mim é uma honra estar aqui. Na verdade, eu quero trazer algumas informações para que vocês tenham uma dimensão do que essa matéria representa. Não é simplesmente votar, regulamentar o piso salarial de uma categoria. É isso, mas é muito mais do que isso. Essa categoria dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, ela surgiu no Brasil através de uma experiência lá no estado do Ceará, uma concepção do governo, então, o governador Ciro Gomes, de que a melhor forma de tratar da saúde da população e da saúde pública
era você criar mecanismos que levassem as pessoas a ter acesso ao sistema de saúde antes da doença se instalar. E essa experiência do Ceará foi, então, depois reproduzida em plano nacional, e a constatação que se tem é que essa experiência é uma experiência que gera uma economia de recursos enorme para o nosso país. Porque depois que a doença se instala, fica muito mais difícil, muito mais dispendioso tratar da doença. Então, se a população for, através das pessoas que convivem na sua comunidade, que conhecem a realidade, que conhecem as famílias, que conhecem as doenças, inclusive, que essas famílias têm na sua história de vida, e tiver pessoas orientadas, capacitadas, treinadas para conduzir e informar essa população a respeito do que existe de recursos médicos, de recursos hospitalares, de postos de saúde, de atendimento para prevenir as doenças, isso traz um rendimento importante para o país. Então, esse programa começou lá na década de 90 e foi então ganhando corpo no Brasil inteiro. E ao lado disso, esses trabalhadores que durante muito tempo foram tratados como servidores de quinta categoria, porque eles não eram nem seletistas, não tinham os seus direitos assegurados pela CLT, também não era estatutário, não era servidor público do município regulamentado pelo Estatuto do Servidor Público, não era servidor do Estado, não era servidor da União. Vivia numa situação precária em relação aos seus direitos, apesar de estar fazendo um serviço de altíssima importância para a saúde pública do país. Por conta disso e por conta da consciência que eles foram tomando, da organização que eles foram criando, esses agentes comunitários de saúde têm sindicatos no Brasil inteiro, sindicatos regionais, tem federação em todos os estados e tem uma confederação nacional que diuturnamente está em Brasília acompanhando tudo que trata de saúde pública referente ao SUS, tanto no Ministério da Saúde como no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara e nos órgãos em Brasília. Toda semana praticamente tem agente comunitário de saúde em Brasília participando dessa movimentação. Aqui no estado da Bahia também eles participam de várias organizações no plano estadual, enfrentando no Conselho Estadual de Saúde, enfrentando também essa discussão, porque os senhores sabem que existe aí um problema e nós sabemos como é que os municípios são tratados nessa distribuição de recursos e obrigações. Então a União, esse programa é importante, ela repassa o recurso, mas na verdade os encargos todos ficam com o município. E ele é que então tem que enfrentar o problema de resolver essa situação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Por conta de tudo isso, esta categoria conseguiu uma coisa inédita no Brasil. Foi feita uma emenda na Constituição Federal, nenhuma outra categoria no Brasil conseguiu isso, para regularizar a situação deles que já vinha de muito tempo precarizada. A emenda constitucional 51 foi feita no ano de 2006 e ela criou uma exceção, uma regra fundamental da nossa Constituição. Os senhores sabem que a Constituição desde 88 estabeleceu que o ingresso no serviço público para a função permanente se dará tão somente através de concurso público. Mas, dada a importância do trabalho deles, foi feita uma emenda constitucional para dizer o seguinte: excepcionalmente, esta regra do concurso vai ser quebrada para permitir que a situação dos agentes de comunitário de saúde e dos agentes que combatem as endemias, que vêm há mais de 10 anos trabalhando para a saúde pública de forma precária, seja regularizada. Então se admitiu que eles fossem transformados em servidores públicos estatutários, mesmo sem ter passado por um concurso público, e sim por uma seleção que foi feita pela Secretaria de Saúde dos Estados. Então esta emenda constitucional estabeleceu isso. E estabeleceu uma segunda coisa, que a partir daquele momento eles passavam a ser reconhecidos como categoria profissional, agente de combate à endemia e agente de comunitário de saúde,
e estabeleceu a obrigação dos municípios regularizar isso na sua lei, na sua legislação municipal. Então, depois da emenda constitucional veio a Lei 11.350 de 2006, que reconhece a categoria, estabelece quais são as suas obrigações mínimas e estabelece quais são os seus direitos mínimos. Depois disso, por conta desta luta dos agentes comunitários de saúde em plano nacional, veio a Lei 12.994 de junho de 2014. E essa lei foi que estabeleceu que, além de já ser reconhecido como categoria, que eles precisariam então, para completar essa desprecarização, de duas coisas: o piso nacional de salário deles, ou seja, estabeleceu que o valor do salário base desses servidores em todos os municípios do Brasil tem que ser de R$ 1.014. Essa lei entrou em vigor desde junho do ano de 2014, ou seja, já vão completar 2 anos que isso se transformou em lei, e os municípios então passaram a ser obrigados a regulamentar isso na sua legislação própria. E a Lei 12.994 também estabeleceu a obrigação de se instituir um plano de cargos e salários para que esses servidores tenham uma carreira definida dentro do município, respeitando a autonomia do município de legislar sobre os seus servidores, mas dando esse indicativo de que deve haver o piso salarial e deve haver o plano de cargos e salários para a carreira desses servidores públicos, que passaram a ser, portanto, servidores públicos municipais. Portanto, esse projeto de lei é louvável, sim, é uma iniciativa importante. A categoria reconhece isso, reconhece o papel do prefeito, do executivo, ao tomar a iniciativa de encaminhar esse projeto de lei à Câmara, até porque, pela nossa Constituição, só quem poderia tomar essa iniciativa seria o executivo. O legislativo não pode tomar iniciativa em matéria que acarreta despesa e que trata da regulamentação de direitos dos servidores. Mas, portanto, é uma iniciativa importante, regulamenta e legaliza uma situação que já vem sendo realmente praticada em Paramirim. O prefeito realmente, a administração pública paga, repassa o valor que recebe de Brasília, que recebe do Ministério da Saúde, mas para o próprio prefeito é necessário que haja lei para então dar a garantia de que ele não terá problema em relação à sua aprovação de contas se houver qualquer questionamento por parte do Tribunal de Contas do município. Então, essa lei é muito importante. Agora, nós sentimos, e os agentes comunitários de saúde, os senhores vêm conversando com eles, a necessidade de que ela poderia dar um passo a mais. Não no sentido de já implantar um plano de cargos e salário durante essa legislatura, daqui para o final do ano, que nós sabemos que é uma coisa complicada. O plano de cargos e salário depende de uma série de discussões, porque prevê a forma de ingresso, desenvolvimento na carreira e como é que vai se encerrar a carreira dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Mas a sugestão da categoria, e agora é importante que a gente tenha ouvido do vice-prefeito, como porta-voz do prefeito, que ele deixa a Casa Legislativa à vontade para trabalhar sobre essa matéria, seria realmente importante que houvesse uma emenda para estabelecer isso. Criar um prazo, que pudesse ser, por exemplo, de 60 dias, para instituir uma comissão. Então, a lei prevendo isso, o prefeito depois ia baixar uma portaria criando uma comissão com membros da categoria, membros da Secretaria de Saúde ou da Secretaria de Finanças do município também, de quem mais ele entender que deve fazer parte dessa comissão, até membro do Legislativo também, porque não, da Comissão de Saúde, comissão temática que trata desse problema, porque ao participar da formação, porque o trabalho dessa comissão, ela vai resultar num projeto de lei que o Executivo enviará para a Câmara. E ao participar disso, então, o vereador, o representante do Legislativo que estiver lá já vai trazer então essas informações para facilitar o entendimento e a tramitação desse futuro projeto de lei aqui na Casa. Então, é essa contribuição que nós gostaríamos de trazer. Nós entendemos que os senhores, como representantes do povo, como representantes do poder legislativo local, estão dando aí um passo importante no sentido de favorecer a saúde pública do município de Paramirim. Olhem
com esses olhos, passem a ter esta compreensão da dimensão que é o trabalho desses servidores públicos para o interesse público do município. E parabenizo então ao seu prefeito, seu vice-prefeito, e agradeço a oportunidade de apresentar aqui esta manifestação em nome do Senhor. Muito obrigado. E também estou à disposição, caso alguém queira algum esclarecimento, alguma informação que eu puder dar. Senhor presidente, por questão de ordem, eu gostaria de cumprimentá-lo aí, o assessor jurídico do sindicato, parabenizá-lo realmente pela explicação que o conhecimento que Vossa Excelência tem, por ser jurista. Eu queria aproveitar a oportunidade, quando Vossa Excelência fala que essa categoria traz benefícios tão grandes para o país em economia, na saúde, já tem aí estatística de cada dólar investido no saneamento básico. Nós sabemos que o economista 4 ou 5 tem assunto a respeito da saúde, porque a prevenção do saneamento básico realmente vai evitar as doenças. Então, Vossa Excelência fez uma informação muito importante. E outra coisa ainda que nós sabemos, que com a prevenção, com certeza vai gastar bem menos. Então, quando eu citei aqui que cada dólar investido no saneamento básico, já é campanha da fraternidade da Igreja Católica, o saneamento vai chegar em cada família, se for possível. Então, eu gostaria de enriquecer o enriquecimento que você deu na Câmara hoje, importante, eu gostaria de parabenizá-lo e dar essa sugestão, complementando a sua palavra. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Bom, eu acho que ficou aí tudo bem esclarecido, acho que estão todos satisfeitos com a situação da qual foi elaborada hoje nessa sessão. As falas de todos que usaram essa tribuna hoje é de suma importância para o nosso município. Acho que os agentes comunitários de saúde bem representados aqui realmente também saem satisfeitos e já com a condição de já ir buscando dados para essa negociação futura que tem que ser elaborada realmente para dar mais garantia ao funcionamento normal da categoria. E nós agradecemos aqui ao assessor da categoria dos agentes, dizer que essa casa vai caminhar de braços dados. Nós, afinal de contas, a saúde de Paramirim tem sido uma coisa muito elogiada pelos municípios circunvizinhos. E é dessa forma que a gente procura manter também esse padrão, dando assim às categorias que funcionam nessa área melhores condições de funcionamento. A casa agradece a participação. E o vice-prefeito fica à vontade de fazer suas considerações finais nessa sessão de hoje. Só queria agradecer a todos, dizer que essa categoria, apesar de ter começado, iniciada, sem as garantias nenhuma, sem nada na lei, hoje tem várias conquistas, como o assessor jurídico bem disse aqui. Essa categoria que eu acompanhei desde a criação, que minha esposa foi a primeira secretária de saúde desse município e que criou, trouxe instituiu os agentes comunitários de endemias desse município, os agentes comunitários de saúde. Então, eu vi a preocupação dela, como criar, como fazer a seleção, e participei disso lá em casa. Então, com muito carinho também que eu estou aqui hoje fazendo parte desse momento até histórico do município, mais uma conquista dos agentes comunitários, agentes de endemias. Esses agentes que foram criados, como bem o assessor disse aqui, deveriam ser até funcionários federais. Vocês hoje eram para ser funcionários federais, no meu entendimento. Mas o que é que a União fez? Jogou para os municípios passa recursos, mas as obrigações são do município. Então vocês, se a União tivesse regulamentado a categoria como funcionário da União, vocês hoje seriam funcionários federais e não municipais. Mas vocês estão de parabéns pelas conquistas que tem almejado. Essa casa que já votou, eu era presidente dessa casa, quando votamos a lei que regulamentou, a lei municipal que regulamentou no município de Paramirim o cargo de agente comunitário. Naquela época ficou de fora os agentes de endemias, porque acho que não tinha as provas, algumas coisas ainda necessárias. Mas naquela época também vocês conquistaram aquele momento e hoje conquistam. Mas
algumas coisas importantes, o piso salarial instituído municipal e também a garantia do plano de carga e salário, que vai ser debatido dentro da medida do possível dos municípios que podem. Tem município que não vai nem poder fazer, outros podem mais, outros podem menos, e isso vai fazer parte da negociação. Mas vocês estão de parabéns pela luta, e também queria aqui agradecer a comissão, de uma forma muito respeitosa, muito educada, a gente tem um diálogo aberto, muito respeitoso. Eu acho que é isso que importa, a gente debater de uma forma respeitosa, de uma forma democrática, para a gente chegar a algum objetivo. Então aqui, queria só deixar os parabéns, também a Câmara vai analisar o projeto e chegar numa conclusão. E aqui, só queria agradecer a casa por mais receber a gente tão bem como essa casa sempre recebeu. Então, só queria aqui mesmo hoje agradecer aos agentes e também a essa casa pela forma que tem seguido, tem tratado os assuntos do município de uma forma responsável, de uma forma ordeira, também olhando os dois lados, porque não adianta a Câmara hoje, o vereador, só olhar pelo lado, tem que olhar o lado também da condição do município. Cada município tem a sua peculiaridade, tem uns podem mais, outros podem menos, mas o importante é caminhar, andar para frente, com as conquistas, que a saúde de Paramirim, que já é uma saúde respeitada em toda a região, que ela possa crescer com a ajuda de vocês, que vocês são realmente importantes na saúde do município. Então, meus parabéns a todos. Gostaria de agradecer aqui a participação do vice-prefeito, que realmente trouxe essa matéria importante aí e realmente explanou de forma de bom entendimento para todos, e dizer que essa casa estará sempre de portas abertas para essas discussões, para sugestões, críticas e, enfim, matérias que possam fazer crescer o nosso município. Então, nesse caso, os vereadores têm algo para assuntos gerais, ou os senhores estão satisfeitos? Todos satisfeitos? Então, nós vamos dispensar os assuntos gerais hoje. O projeto vai ficar aqui na casa, vamos analisar direitinho. Aí, e a comissão que foi criada para poder fazer essa negociação também verá, caso precise de alguma emenda ou algum outro vereador que tiver alguma ideia. Se não houver, aprovaremos o projeto na íntegra que está aí. Eu acho que está de acordo com todos os agentes, com o sindicato. Eu acho que a gente, aí vamos, dentro dessa semana, ter esse entendimento para que na próxima semana a gente já possa votar. E aí, de acordo às condições de negociação do cargo, do plano de cargos e salários e outras conquistas que realmente a categoria almeja, nós formularemos aqui nova comissão, se quando for necessário, essa casa vai estar sempre participando, tá certo? Então, o vereador Orlando, como líder, pediu aí a palavra, vamos abrir essa sessão, já que todos abriram mão do seu tempo. Do assuntos gerais. Senhor presidente, demais da mesa, nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa, em nome do assessor aí dos agentes comunitários, gostaria de cumprimentar todos os presentes. Mas não, senhor presidente, eu, depois que eu ouvi atentamente, e essa liderança hoje não precisou falar assim em defesa da categoria e nem como representante da comissão que fiz parte, que o Vossa Excelência escalou, e nós hoje eu e Zé Olim, e quer dizer que todas as reuniões que foram marcadas essa semana para debater com os agentes comunitários, só não participei de uma porque estava em outro embate, mas liguei para o vereador George que me apresentasse no momento. Mas, graças a Deus, o que o vice-prefeito disse aqui, houve uma harmonia, houve um entendimento de ambas partes, todos de uma forma harmônica, e graças a Deus hoje nós estamos chegando nesse consenso que é de bom tamanho para todos nós. E essa liderança não vai falar mais em nome do seu prefeito, porque ele hoje escalou o vice-prefeito que falou tão bem aqui, então dispensa hoje a liderança, o representante do prefeito aqui dessa casa, falar em nome dele, porque hoje o vice-prefeito Rolf, que mais uma vez vem a essa casa com suas explicações muito sábias, muito pertinentes, trazer esse esclarecimento de grande valia para essa casa e para toda a categoria aqui presente.
E no mais, agradecer a Deus por mais essa sessão e dizer que nós continuaremos firme, forte, ao lado de vocês e todos os munícipes de Paramirim, para trazer dias melhores e trazer soluções para o nosso povo. Então, são essas minhas palavras de agradecimento e ao vice-prefeito que representou hoje o executivo e a toda essa casa e essa categoria aqui presente. Bom, então eu quero que... Só um minutinho aí, só uma questão de agradecimento também. Na primeira sessão desta casa desse ano legislativo, eu fiz uma cobrança à liderança do prefeito sobre a questão da recuperação das ruas que foram pavimentadas com asfalto e que estavam realmente bem danificadas, onde na oportunidade a liderança ligou ao prefeito e garantiu que, dentro das condições, em breve estaria recuperando as vias públicas. E nós já observamos realmente a recuperação de muitas delas aí. Então eu gostaria realmente mais uma vez de agradecer aqui ao Executivo por ter atendido a nossa solicitação, que é a solicitação da população realmente, que vem cobrar realmente desta casa ações, e essa ação realmente a gente cobrou, a gente viu aí o resultado, a melhoria de muitas vias públicas asfaltadas, que foram danificadas por perto da chuva, e realmente está aí a recuperação. Então eu gostaria de fazer esse lembrete, essa observação e esse agradecimento aí ao Executivo. Eu quero parabenizar o vereador por ter lembrado, porque realmente a cobrança era muito grande, principalmente essa via aí do Clube do Centro estava numa situação difícil, a saída da Avenida da Feira, naquele entroncamento ali do Poço Sabrina também, e enfim, muitas ruas estavam estado já assim, intransitável. É importante cobrar, criticar, mas também na hora elogiar, porque realmente quando a coisa está andando e você também tem reconhecimento, as pessoas, os governantes também têm mais vontade de fazer. Então, essa casa agradece a todos que hoje participaram dessa sessão, a categoria dos agentes comunitários de saúde e agentes de anemia, com suas representatividades, uma sessão bastante proveitosa. Dessa forma, eu fico aqui tranquilo e satisfeito com tudo aquilo que eu vi aqui hoje, que a gente pôde observar dentro do padrão daquilo que determina a lei. Essa casa, mais uma vez, encerra a sessão hoje com chave de ouro, em ver que estamos resolvendo alguns problemas que realmente é trazido para essa casa e que há harmonia entre o poder executivo e o legislativo e os demais segmentos que funcionam no nosso município. Quero agradecer a todos, encerrar esta sessão, convocando para a próxima quarta-feira, no mesmo horário, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado a todos, que tenham um bom dia. Obrigado.